Ontem, o Canal Livre que passou aqui no Band News, na Band News FM, passou também na TV Bandeirantes, passou mais cedo no Band News TV, entrevistou o presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, o Marcos Troirro. Aliás, hoje você pode rever, caso você não tenha visto essa entrevista, porque é muito interessante. Bom, esse banco é um banco criado pelos países que compõem o BRICS, B de Brasil, Rússia, China, Índia e o S é de South Africa, África do Sul, e ele faz investimentos em infraestrutura. A presidência é por sistema de rodízio, o Marcos Troirro é o presidente que entrou em 2020, e ele é diplomata, ele é cientista político, ele é também economista, e entrevistaram o Marcos Troirro comigo, a Lana Canepa, minha colega do Jornal da Band, e a Juliana Rosa, que está de férias, né? De férias, Juliana sim. Rosa que saiu de férias. De Juliana Rosa que saiu de férias. Então, ela ontem apareceu entrevistando. E o bacana da entrevista não é ele ficar falando do banco, falou muito pouco do banco, é o olhar que ele tem sobre o Brasil. A gente conversou longamente sobre os desafios brasileiros, ainda mais quando a gente vê que o mundo hoje está dividido. Não é só dividido ideologicamente, o mundo está dividido, conflagrado. Não. A divisão que chama a atenção dele e para a qual ele chamou a atenção é ter um pedaço do mundo que sim está crescendo pouco, que sim pode entrar em recessão, que está em dificuldades. Mas tem um pedaço do mundo que está crescendo bastante e não, pelo menos até o momento, tomou conhecimento da crise, da recessão. Tem lá seus desafios sociais, econômicos, políticos, claro, mas está dando mostras de vitalidade econômica. Você pega a Índia, por exemplo, crescendo de forma sustentável no ritmo de 7%, 8% há algum tempo. Esse ano vai crescer 8%. A China, crescendo 4% a 5%, todo mundo sabe do poder da China. E você tem o Brasil crescendo pouco. O Brasil está no time do crescer pouco, né? Muito pouco, aliás, muito pouco. Tanto que quando surgiu o BRICS em 2001, o PIB do Brasil representava 20% do PIB desse bloco. Ou seja, a gente tinha ali 5 países, né? E a gente era 20%, um quinto. Se viu 5 países, a gente era um quinto. Hoje, a gente representa 7% do PIB do BRICS. Então, não é que a gente ficou mais pobre como país porque o PIB caiu, mas é que a gente cresceu muito pouco. E estes países cresceram muito, mas muito. E isso puxou e deu uma desgarrada do Brasil em relação ao poder do Brasil em relação a esses outros países. O bacana da entrevista, e não é que o Troirro é lunático, sabe? Ele, ai, que vida bacana, um otimista meio aloprado. Não é isso. Ele é uma pessoa que olha para os movimentos de longo prazo, dando a esses movimentos de longo prazo um peso maior do que os movimentos de curto prazo, para os quais a gente tem que prestar atenção, mas a gente não pode se deixar levar por esse besterol dos políticos e da política, entendeu? Para a gente não achar, e eu acho que esse foi o papel central da entrevista, que o mundo é feito pelos movimentos do Arthur Lira, dos ministros do Supremo, do Procurador-Geral da República, do Bolsonaro, do Lula. Tem um monte de coisa interessante acontecendo e que se a gente perceber, se a gente olhar, a gente vai ver que a gente tem um caminho bacana para seguir, né? E olha que interessante, os países que mais crescem hoje no mundo são justamente os países com renda mais baixa. Bangladesh é um país de renda baixa, mas já passou a Índia. A Índia é um país de renda baixa comparado ao Brasil. São países de renda mais baixa, o que é normal. Países mais ricos, com renda muito alta, acabam crescendo menos, é mais normal. Eu vou dar um exemplo bobo. Um camarada que tem um carrinho de cachorro-quente, é mais fácil ele sair de vender um carrinho de um cachorro-quente para vender 2 e assim aumentar 100% o seu faturamento, do que a Vale aumentar 100% o seu faturamento.
É uma questão de números. Os números mais baixos permitem crescimentos percentuais mais altos. Então é natural que economias menos desenvolvidas, PIBs menores, possam crescer mais do que outros. E está acontecendo. E aí lembra, o Marcos Troiro, qual é o item que mais aumenta quando países que são mais pobres crescem? Comida. Países que são mais ricos já comem. As pessoas já comem direito, então começam a importar outras coisas, mas países mais pobres importam mais comida. E o Brasil é um grande exportador de comida, de alimentos. Então ele enxerga uma oportunidade de ouro que o Brasil tem para crescer. Isso é muito bacana. Ou seja, tem uma oportunidade. Não é assim, nós estamos numa cilada. Tem os desafios da infraestrutura, pesado. Tem os desafios das reformas que a gente não fez. Boa parte desses países está bombando em investimento em infraestrutura. E a gente não. Então a gente tem que fazer. Tem uma discussão regulatória, a legislação no Brasil é complicada, mas não pensa que é fácil a Índia, né? Um país fácil, quase 1 bilhão e 600 mil habitantes, com questão de castas, uma política complexa, não é trivial, né? Não é trivial. Imagina, o que esses países, uma Indonésia da vida, é fácil administrar a Indonésia, é super fácil, o Brasil é complicado. Então, todos esses países têm desafios, a gente tem também, só que a gente tem mais desafios, porque a gente tem uma oportunidade de ouro. Então a gente tem que investir, fazer as reformas, fazer as transformações, para estar preparado para esse aumento. Porque o desafio, muitas vezes, não é quando você não tem. Os desafios aparecem justamente quando começam a surgir oportunidades. Porque daí vem um camarada e te encomenda mais 3 sacas de soja, e você não consegue mandar 3 sacas de soja, porque você não tem caminhão, porque o navio não aguenta, porque não dá para atracar o navio, porque não dá para embarcar o navio. Então, se começa a ter muita demanda, o sistema pode entrar em colapso. Entra em colapso. É a tal história, você vai fazer um movimento de bíceps com, sei lá com quanto o ouvinte faz, 4 quilos, aí faz lá. Se eu pegar um peso de 30 quilos, para quem faz com 4 quilos, não vai. Então, que boa notícia, de 4 para 30, mas não consegue, você não consegue entregar, não consegue fazer o exercício, não consegue fazer a exportação. Então, mas a gente tem uma oportunidade de ouro. E ele quantificou, foi uma oportunidade de ouro a ponto do Brasil sair da renda per capita atual, 9 mil dólares, 8 mil dólares, 7 mil dólares, para 20 mil dólares, virar um país de renda per capita de país rico. Olha que coisa bacana. De país rico. Quando a gente escuta um negócio desse, você fala, poxa vida, ele está falando um negócio que faz sentido. Quando que a gente escuta essas coisas aqui? Só fica escutando, Bolsonaro vai dar golpe, Lula vai rever a reforma trabalhista, porque eles ficam mesmo falando essas coisas esquisitas. O Bolsonaro namorando com ideias golpistas e o Lula namorando com ideias não reformistas. E ainda falando em regular a mídia, controlar, quer dizer, um arrepio da democracia. E não desmente cabalmente. Nenhum nem outro, hein? Nenhum nem outro. Então, o Marcos Troiro trouxe uma luz, o que eu acho muito importante para nós, brasileiros. Gente, tem saída. Ele fala, olha, o Brasil exportou no ano passado mais para a Malásia do que para a Itália. Mas a gente presta mais atenção na Itália. Exportou mais para Singapura do que para a Alemanha, mas a gente olha mais para a Alemanha. Exportou mais para a Coreia do Sul do que para a Espanha, mas a gente tem uma conexão com a Espanha maior. Então, a certa altura ele começou a falar, eu falei, acho que ele está errado, né? Mas não. Ele falou assim, a gente exportou mais para a China do que para os Estados Unidos, eu achei que ele ia parar aí, né? União Europeia e Mercosul juntos. Né? Então, é outro mundo. A gente está olhando para o mundo, Estados Unidos, Europa, recessão, dificuldade, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Portugal. E, no entanto, tem um outro pedaço do mundo que tem gente comprando, que tem dinheiro, que tem não sei o quê, e que olha para o Brasil e fala, gente, vocês podem ajudar a gente aqui? A gente pode. Só que são países que cresceram justamente porque fizeram
uma aposta no comércio internacional pesado, coisa que o Brasil faz bem mal feito, mas bem mequetrefe. A nossa participação no comércio internacional é 1,3% no ano passado. Ano anterior, 1,2%. Historicamente, entre 0,9% e 1%. Então a gente não está bombando, sabe? A gente não está com 2% do comércio mundial. A gente tem 2,5% da população mundial e a gente tem 1,3% do comércio internacional. A gente produz uma barba, a gente é campeão de produção de tudo no campo. E a gente tem 1,3% da participação no comércio internacional. Não dá, né? Não dá assim. Então a gente tem que começar a fazer promoção, que é o que ele defende. Tem que começar a fazer mais acordo, mais tratado, que é o que ele defende. É mais diplomacia comercial. É um Brasil mais agressivo, mais aberto. O Brasil é impermeável. O Brasil é um país difícil para o camarada entrar. Então, se a gente não fizer esse movimento, a gente está frito. Se a gente fizer esse movimento, olha só o que ele aponta. Então, achei muito oportuna essa entrevista. Ótimas perguntas da Lana, ótimas perguntas da Juliana, boas provocações para ele poder tirar o melhor dele. E eu acho que foi uma entrevista muito bacana, porque as oportunidades estão aí, o caminho está apontado. Vamos ver, né, Débora, ouvinte querida, se os nossos candidatos, as assessorias dos nossos candidatos, presta atenção em oportunidades como essa, né? E presta atenção, começa a falar mais sobre isso. Não que eu queira ouvir dos candidatos que está tudo bem, não está tudo bem. Ele não falou que está tudo bem, mas ele deu uma luz. Não ficamos naquela sensação de que não tem saída. Tem uma saída e ela é muito bacana e é a tradicional abertura dos portos para as nações amigas, sabe? É a gente abrir mais para a gente poder entrar mais também ao mesmo tempo. Então, hoje tem reapresentação do Canal Livre. Deixa eu ver o horário certinho. É a partir das 11 da noite. 11 da noite, dá para ouvir de novo o Canal Livre aqui. E vamos ver, amanhã, quem ouvir me diz se concorda com as opiniões, com o posicionamento do Marcos Troerro, se enxergou nessa entrevista o mesmo que eu enxerguei. Achei uma luz para a gente poder discutir o Brasil de outra forma.